hoje é com muita alegria que recebemos o nosso irmão, com muito carinho, nosso irmão Aguilar, que também estou orientado. Boa noite. Disse que o boa noite que a gente recebe é as boas-vindas. Eu fui bem-vindo. Obrigado. Prezados irmãos, queridas irmãs, em Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós. Que os bons espíritos auxiliem na divulgação. Ajude-me a tornar-me bem claro e compreendido por todos. Jesus conosco é o tema escolhido para o nosso diálogo de hoje. Qual é a ideia, o pensamento? É avivar em nós, conscientizar-nos a todos da presença de Jesus entre a humanidade do mundo, terreno e espiritual. Jesus sempre esteve com a humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo tem nas mãos as rédeas diretoras do planeta e da humanidade. Jesus nunca ficou ausente do planeta, nunca ficou ausente da humanidade. A ideia é nos conscientizar dessa verdade, que Jesus é a solução, é o recurso para todos os problemas do mundo, para todas as dificuldades, todos os sofrimentos. A solução é Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo antecede a humanidade terrena. Na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo antecede o nosso planeta. Foi o Espírito escolhido por Deus, nosso Pai, para organização, criação e direção do nosso planeta. Jesus é o responsável pela Terra, pelo planeta Terra. Não sou eu quem digo. Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, na primeira lição, deixa bem claro essa colocação. E por que nós queremos avivar isso? Fortalecer a nossa fé, dar-nos essa confiança do grande recurso que temos em mão. Em todas as dificuldades, recorrer à prece, recorrer à oração e confiar em nosso Senhor Jesus Cristo. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor do Universo, por Deus nosso Pai, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras de toda a vida e de todas as coletividades planetárias. Vejam, meus irmãos, a elevação, a superioridade, a grandeza desse Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo. O pensamento, a mente humana não consegue criar palavras para expressar a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida, de toda a vida. Imagine a vida dos seres vegetais, animais, hominais, etc. Toda a vida está na mão dessa coletividade de espíritos puros. Está nas mãos as rédeas diretoras do nosso planeta. Essa comunidade de espíritos puros, de seres angélicos e perfeitos, da qual é nosso Senhor Jesus Cristo um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra
para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A gente faz reunião mensal, bimestral, anual, para tomar decisões, e às vezes não dá certo, em torno da Terra, para organização, criação e direção do planeta. Essa comunidade de espíritos se reuniram por 2 vezes apenas. E o planeta vai bem, podem ter certeza, cada vez melhor. A primeira vez que essa comunidade de espíritos puros se reuniram foi quando verificou-se, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de lançarem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema. Quando o Sol fornecia recursos para a criação do planeta, essa comunidade de espíritos puros, designados por Deus nosso Pai, se reuniram e tomaram a decisão da criação do planeta. Ficou decidido nesta reunião que seria Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, o responsável, o dirigente, o organizador da criação do planeta e da direção do nosso planeta. A segunda vez que essa comunidade de espíritos puros se reuniram foi quando se decidia a vinda do Senhor à Terra, trazendo à humanidade terrena a sua lição imorredora do Evangelho de amor e redenção. Em todas as épocas, nosso Senhor Jesus Cristo tomou frente e organizou recursos para a humanidade do planeta. Eis que o planeta criado, não num dia, ou 2, ou num mês, num ano, através dos milênios, o planeta foi se desenvolvido, criados pelas mãos do Senhor. Quando o planeta criado, que teve condição de vida, nosso Senhor Jesus Cristo recebeu de Deus nosso Pai a humanidade do planeta. Nós, os espíritos habitantes desse planeta. Deus nosso Pai entregou a Jesus: eis aí o teu rebanho, e do qual nosso Senhor Jesus Cristo afirmou: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E em todas as épocas da humanidade na Terra, Ele fez frente, tomou providência, enviou recursos à Terra, orientação e ensinamento através de espíritos superiores, de espíritos de escola que desceram à Terra, trazendo ensinamento, recursos, de como a humanidade viver, de como se comportar durante a vida na existência terrena. Sempre visando o progresso, o crescimento individual e coletivo da humanidade, o desenvolvimento intelectual e moral. Nós somos espíritos criados por Deus, nosso Pai, simples, sem nada saber, mas taxados ao progresso infinito. Todos nós seremos um dia espíritos elevados, espíritos de escola. Alguém poderia dizer, mas eu não quero ser. Independente de querer ou não, de entender, independente de aceitar ou não. Um dia nós seremos espíritos elevados, porque o planeta criado por Jesus é regido por leis. E entre as leis está a lei do progresso, que arrasta, puxa, empurra, conduz o espírito ao progresso. Enfim, então independe de querer, um dia seremos espíritos elevados. E a humanidade nunca ficou órfã de recursos. Inúmeros espíritos elevados desceram à Terra, trazendo exemplo, formando caminhos
formando diretrizes luminosas e seguras pelas quais a humanidade deve trilhar, sempre visando o progresso, o desenvolvimento, o crescimento dos espíritos, sempre visando diminuir a dor e o sofrimento, a angústia. Nunca a humanidade ficou órfã de recursos na Terra. Se fôssemos falar em todos os profetas que anunciaram, que preveram, que formaram diretrizes, que trouxeram ensinamento, orientação, nós ficaríamos a noite toda. Vocês iam me apedrejar, com certeza. Falando só de Moisés, o grande profeta, enviado por ele, nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo os 10 mandamentos da lei. Não foi observado, não foi entendido pela humanidade e não foi colocado em prática. O grande recurso da humanidade na Terra está nesta lei, nos 10 mandamentos da lei. Parece pouco caso falar dos 10 mandamentos ultrapassados. Olha aqui, ultrapassado uma ova. Vivos e atuais ainda hoje, como no primeiro dia revelado na tábua da lei. Os 10 mandamentos da lei de Deus, revelado pelo profeta Moisés, deve ser observado sim e colocado em prática. Nem precisaria 10. Um só, o primeiro só, bastaria. O bom observador há de ver que o primeiro mandamento, o maior dos mandamentos, é uma determinação de amor. Solução para todos os problemas, o amor. Porque em todas as dificuldades, em todos os problemas, em todos os sofrimentos, uma voz grande, poderosa, misteriosa nos responde: aprenda a amar. O amor é a solução. Bastaria o primeiro mandamento. Esgotados os recursos, a humanidade não entendeu, não observou, não colocou em prática. Então, se decidiu, nessa reunião, ou nesta segunda reunião desses espíritos elevados, a vinda do Senhor à Terra, trazendo a lição imorredora do Evangelho de amor e redenção. Não foi que programaram hoje, fizeram uma reunião e amanhã Jesus desceu à Terra. Não. Através dos anos, eu não tenho a fonte precisa, e não deveria se falar daquilo que a gente não tem a fonte, não é verdade? Há palestrantes, tribunos que afirmam 3.000 anos antes dele vir. Outros eu já ouvi 700 anos antes da vinda dele, foi feita essa reunião e decidiu a vinda de Jesus à Terra. Vejam a grandeza desse Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo. Criar o planeta com todo esse panorama que a gente pode presenciar. Olhar só um pedacinho, subir no monte bem alto e ver a beleza da terra, as matas, as montanhas, o mar, a natureza em si, com o próprio ar. Veja a grandeza desse Espírito para criar o planeta. Na sua vinda à Terra, com toda essa grandeza, com toda essa superioridade, eis o grande exemplo de Jesus. Na sua chegada, nasceu uma manjedoura, uma estrebaria. Veja a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. A humildade é a grande virtude das criaturas na Terra. O que ele queria? Qual era a ideia, o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo com a sua vinda na Terra? O que ele veio fazer? Qual era o pensamento, o objetivo da sua presença? Acordar a humanidade, as pessoas, os espíritos, nós, para a realidade da vida espiritual, da vida de espíritos imortais que somos, criaturas criadas por Deus.
através de um processo evolutivo. Não é que Deus criou os espíritos, fabricou os espíritos, pegou uma massa e criou um espírito. O espírito humano, nós, fomos criados através dos milênios e milênios, através de um processo evolutivo, transitando pelos reinos inferiores da natureza. O conceito de Denis, ou Leon Denis, ele afirma: o espírito dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Nós vemos o espírito humano sendo criado pelas mãos do Criador através desse processo evolutivo, através dos milênios. Jesus veio acordar-nos para essa realidade de espíritos imortais que somos, ex-criado, vivemos para sempre. Só a bênção da vida de Deus nos ter criado é motivo de gratidão. Deus me criou, eu existo. Eu sou mais um entre a humanidade. Tem pessoas que às vezes se humilham, querendo não aparentar ser nada. Uns dizem: eu sou um grão de areia, eu não sou ninguém. Outros se mostram superiores: eu sou o rei, eu sou o dono do planeta. Nada disso, nada disso. É só mais um. Cada um de nós é um. Tu não é o ninguém, o nada, o grão de areia, e tu não é o tal, o superior. Tu é um da criação divina. Fomos criados todos iguais. Jesus veio acordar-nos para essa realidade. Que os seus ensinamentos acordassem a humanidade para a realidade da vida de espíritos imortais que somos. Jesus veio despertar em nós o sincero desejo da libertação, fazendo nós sentir a necessidade de amar, dando, doando, servindo, mais do que exigindo, compreendendo uns aos outros, mesmo que nós não fôssemos compreendidos. Jesus veio pedir que o bem e a justiça fossem os nossos ideais de todas as horas. Jesus veio pedir que os seus ensinamentos, os seus exemplos, fizesse vibrar em nós as fibras mais íntimas do nosso coração. Que os seus ensinamentos convocassem-nos à renovação. A renovação, mas em espírito e verdade, fazendo-nos sentir a necessidade de amar, acordando a humanidade para o primeiro mandamento da lei: amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus veio acordar-nos para essa realidade, fazendo-nós sentir a necessidade de amar, dando, doando, servindo, mais do que exigindo, compreendendo, que ninguém compreende ninguém, mais do que fôssemos compreendidos, que nós quisesse, é isso mesmo, quisesse para o semelhante, para o outro, aquilo tudo que quereríamos, igual circunstância, fosse feito para nós. Que nós esquecêssemos as ofensas. Ah, meu Deus, esquecer as ofensas é tão difícil. Alguém tem facilidade de esquecer quando é ofendido? Eu tenho dificuldade. Esquecer as ofensas. Orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam. É tão difícil esquecer, imagina orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. Perdão das ofensas. Vejam a elevação de Jesus. Com todo o massacre, com ele perdoou com facilidade. Alguém tem facilidade de perdoar? Esquecer as ofensas? Que nós orássemos por aqueles que nos perseguem, pelos que nos caluniam, amássemos a Deus sobre todas as coisas. O que é todas as coisas? Tudo que tu pode imaginar. Amássemos a Deus sobre todas as coisas. Amasse o próximo como a nós mesmos. Jesus veio, o objetivo, o pensamento, a ideia da presença de nosso Senhor Jesus Cristo foi isso. Acordar-nos para essa verdade, para essa realidade. Revolucionou o planeta. Nosso Senhor Jesus Cristo revolucionou o planeta, marcou a nova era na história da humanidade. Nós diríamos até que nosso Senhor Jesus Cristo
Passou a borracha em tudo que havia acontecido. Apagou tudo. Começou tudo de novo. Nova era na terra. A era cristã. A era de Jesus. Ano 1, ano 2. Nós vivemos na terra a era cristã. O que nós conhecemos é a era do Cristo. No entanto, somos cristãos. Graças a Deus. Grande parte da humanidade só pela era em que vive. Nada prova e justifica pelos santos. Revolucionou o planeta. Marcou essa nova era na história da humanidade. Afirmando, ele afirmando, ser o caminho, a verdade, a vida. Afirmando que ninguém vai ao Pai senão por ele. E quem ir a ele vai ao Pai. Como é que vai a Jesus? Eu sempre oriento, quando posso, que a pessoa que obedece os mandamentos da lei, a pessoa que ama o próximo, que é caridoso, que perdoa, que quer bem dos outros, que ajuda, que tem paciência, que tem compreensão, que tolera as outras criaturas, que compreende as outras criaturas, essas pessoas vivem diretamente ligadas ao Pai. Nós outros que eu digo, eu e a humanidade agora, a hora que vai a Jesus é pela prece, é pela oração, gente. O grande recurso da pessoa é a oração, é a prece. Onde quer que nós vá, em busca de um socorro, de uma orientação, qual seja a religião que for, o que ele vai fazer por ti é a oração, a prece, aquilo que a pessoa mesma pode fazer, se dirigir ao Senhor pela oração. Nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, não confinou seus ensinamentos nos círculos estreitos dos templos de pedra. Reverenciava os monumentos, os lugares puros, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Não cristalizou nas atitudes adorativas. Viveu no mundo conquistando amigos para o reino dos céus. Não impôs regras, normas duras de ação para que alguém se tornasse cristão ou lhe seguisse. Nem cobrou 10% do seu salário para que alguém lhe seguisse ou se tornasse cristão. Jesus pedia amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Dirigindo-se a Madalena, a prostituta, sob o protesto dos apóstolos, o mestre vai conversar com uma prostituta. Protestaram. Jesus, entanto, não estraga em balde ou à toa a conversação, o diálogo fraterno. Interessava-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Impôs-lhe as mãos. Os espíritos inferiores que o induziam à prostituição fugiram atormentá-lo. E ela deu uma viravolta de 180 graus, de 360 graus, de prostituta a santa. Viveu o resto dos dias na terra em benefício dos doentes, dos leprosos. E quando entregou o corpo à sepultura, apagaram os olhos para o mundo material, acordado agora no mundo espiritual. Abrindo os olhos, eis que lá estava ele, nosso Senhor Jesus Cristo, de braços abertos. Vem, Madalena, eu te espero. Dirigindo-se a Zaqueu em Jericó, um industrial poderoso, também os apóstolos protestaram. O mestre vai se hospedar na casa de um rico herege, de um mau rico. Jesus, no entanto, foi.
E eis o que disse Zaqueu a Jesus no diálogo durante o jantar. Mestre, disse, chamou Jesus de mestre, era um industrial poderoso. Mestre, disse ele, desde muito eu tenho empregado os meus bens de modo que represente benefício para toda a humanidade, disse ele, e até de Jerusalém, que é longe de Jerusalém a Jericó. Tem vindo famílias buscar o sustento em minhas lavouras. Ele multiplicava a criação de animais, aumentava as suas lavouras para dar trabalho aos necessitados. Ensinava a pescar, não só dava o peixe. Jesus abençoou-lhe o esforço nobre e construtivo de Zaqueu. Essa casa encontrou hoje a salvação. Dirigindo-se a samaritana no poço de Jacó, impressionou-a pelo contato da sua alma divina. Ela deu pressa em avisar. Eu sou samaritana, disse ela. Tu vai conversar comigo? Porque o povo da Samaria era considerado povo sem valor. Não tinham crédito para os outros povos. E nem eram cumprimentados, porque os outros tinham medo de se contaminar. E ela sabia disso, da tradição, do costume, que eles eram considerados assim, sem valor. Ela deu pressa em avisar. Tu vai conversar comigo, eu sou samaritana, como dizer, eu não presto, não valo nada. Jesus impressionou pelo contato da sua alma divina, fazendo inclusive abandonar o velho hábito, o velho canto dos costumes, para que busque as fontes eternas. Era hábito, era costume pegar água no poço de Jacó, porque era considerado uma água pura, uma água purificada, tinha feito muitas curas, e o povo, era tradição, todo o povo ia pegar água no poço. O poço tinha 39 metros de fundura, e ela chamava-se Dina de Sebasto, para os historiadores. Ela ficou impressionada. Ele fez inclusive abandonar o velho cântaro das fantasias para que busque as fontes eternas. Nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, viveu na terra com todo tipo de gente, com os poderosos da época, com os sacerdotes, com os políticos, com as crianças, com os velhinhos, loucos, doentes de todos os matizes, os poderosos. Com isso, com a sua convivência, ele exemplificava a vida social de como nós devemos viver, baseado na mais pura fraternidade e nos mais elevados estímulos à santificação. E bem por fim, imolado numa cruz, com toda a grandeza, com toda a superioridade, com todo o poder. Se ele desse um sopro, todos dormiam ou caíam por terra. Após ser linchado vivo, após ser esbofeteado e cuspido na face, após receber aquela coroa de espinho na cabeça, a título de gozação, após ser estaqueado em uma cruz de madeira, pregado com estiletes de ferro nas mãos e nos pés. Seus últimos 2 companheiros, 2 ladrões, um de cada lado, não desflechou nenhum tipo de condenação, não gritou pega ladrão, corta os pedaços, prisão perpétua, nada disso. Pelo contrário, não hesitou em dirigir uma palavra fraterna, inflamada de amor. E após o último momento, ainda olhou ao alto e pediu: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Sabe, sim. Nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, partiu nessa situação, deixando a grande mensagem de amor, de perdão, de tolerância, de compreensão, de paciência,
de amor à vida, amor a Deus, amor ao próximo. Mas prometeu, eu me vou, mas enviarei outro Consolador, que virá em meu nome ensinar todas as coisas e recordar tudo quanto tenho dito. Surgiu o Espiritismo, trazido pelos Espíritos superiores, enviados por Ele na promessa do Consolador prometido. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, todos devem ler, afirma bem essa verdade que digo. A mensagem, no item 5 do capítulo 6, diz assim: venho como outrora já vim outras vezes aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, é dele essa mensagem. Como fez antigamente minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima dele reina a imutável verdade. Ó Deus bom, Deus grande, que faz germine as plantas e se levanta as ondas, revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes e bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas atrás, no começo do capítulo, fortalecendo a nossa fé, formando diretriz para a nossa situação, o que devemos fazer? Ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo, é leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança em Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Se fôssemos ler o capítulo 6, ficaríamos muito mistério. Como que se... E mais à frente ele afirma: espíritas? Quem são espíritas? Todos nós, simpatizantes, todos nós que frequentamos as casas espíritas, somos espíritas. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os zelos que neles se enraizaram. Eis que o do além-túmulo, que julgais o nada, vozes o clamo, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade, espíritos da verdade. Em todas as nossas dificuldades, sofrimentos, dores, decepções, vamos recorrer à prece, vamos a Jesus. Se Ele chamou a Ele os aflitos e sobrecarregados, prometendo alívio, é porque Ele tem os recursos que precisamos. Mas Ele chamou: vinde a mim. Ele não disse: fica aí que eu vou aí. Não é verdade? Vamos a Jesus pela prece. É só pedir, com fé, e o recurso virá. Vos afirmo, sem medo de errar. Eu rogo aos benfeitores espirituais da Casa Espírita, Casa da Prece, que coloquem em nosso coração o que a nossa mensagem não colocou. Me perdoe. Muito obrigado.